Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro. É pequeno no tamanho, mas um conteúdo muito grande, escrito pelo nosso querido patrono Caimbar Schutel, enquanto estava ainda encarnado, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Espiritismo e Materialismo. Então vamos discutir o que ele trouxe para nós, tem bastante conteúdo. Então nós vimos no encontro anterior, no primeiro capítulo, falamos sobre as forças cegas e as secreções nervosas. E vamos hoje às forças infernais. Vamos ver o que é que Caimbar comenta sobre as forças infernais. Diz ele o seguinte, que a insuficiência da teoria do ser coletivo para explicar os assombrosos fenômenos que maravilham o mundo devia forçosamente ser suprimida por uma outra teoria em que um poder maior se manifestasse. E aí é assim que a teoria demoníaca proclamada pelos remunerados sacerdotes das seitas religiosas foi exaltada. E, ao invés das forças cegas produzindo fatos inteligentes, entrou em cena então o legendário Satã, o diabo, criatura imaginária de concepção clerical. Ponto. Então ele deixa bem claro, isso foi mais uma afronta à dignidade dos poderes espirituais, tanto do homem quanto dos poderes espirituais que governam a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo, antes e depois da morte. Por quê? Uma nova cartada lançada contra a existência e imortalidade da alma, cujas verdades abalaram as academias e os altares, que precisavam permanecer para a honra e glória, entre aspas, dos imortais vivedores dos tempos. Então veja, ele comenta aqui que a partir do momento que mostrou que nós somos seres que nascemos, renascemos e continuamos a nascer e renascer, foi algo que mexeu com aquela verdade que estava estabelecida até então. Estava tranquilo, tudo certo, durante 1900 anos quase, 1854 anos depois de Cristo, quando veio o Livro dos Espíritos, abalou tudo isso, porque para eles estava tranquilo e sereno. Então quando veio isso, opa, como ele diz aqui, que viviam dos favores, ou melhor, da glória, vivedores dos tempos, rabinos da lei, fariseus das modernas sinagogas, adstritos à idolatria, reverenciadores das imagens de escultura, proclamadores das estampas e verônicas milagrosas, que tanto fanatismo tem infundido nas massas e principalmente nas almas infantis. Todos de braços dados, representantes dos Césares, lançaram terríveis imprecações contra os substanciosos fatos básicos da imortalidade humana e que não podem deixar de ser o sólido e indestrutível fundamento da ciência e da religião. Então nós estamos já hoje, em 2015, após toda essa literatura que veio do mundo espiritual, começando na época já com Kardec, que veio o Consolador Prometido, e a continuidade, Chico Xavier e o que vem até hoje, não temos mais dúvida. Diabo, que história é essa? Poderes demoníacos. Diabo somos nós mesmos quando deixamos de buscar a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Quando agimos contra isso, nos tornamos um verdadeiro diabo.
porque aí eu vou prejudicar você, vou tirar vantagem, pensar em mim e não pensar na coletividade. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Então, quando deixamos de fazer o bem, nós estamos agindo como os diabos, como os demônios. Não é verdade? Então, ainda bem que o Espiritismo veio forte e firme para nos tirar daquela letargia em que nós estávamos. Marionetes, manipulados, estávamos prontos para servir aqueles, como ele disse aqui, vivedores dos tempos. Continua então Carvalho dizendo o seguinte: era, porém, muito ilógica, inconcludente, irracional e blasfema essa teoria para que se impusesse ao homem. Que teoria? A teoria demoníaca. Cuidado, se eu não fizer as coisas bem, o demônio... Quer dizer, não tinha fundamento e não tem fundamento. Mas eu pergunto, fora do que está escrito aqui hoje, nós não temos uma quantidade enorme de pessoas que ainda até se devotam ao Satã? Por que isso? Por que isso, meus amigos e amigas? Falta de interesse, falta de vontade de parar um pouquinho só e pensar: quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo nesse universo? Se nós pararmos para pensar, a gente já acha o caminho e vê que não tem sentido nada disso. Essa natureza maravilhosa, equilibrada, o arzinho que vem, o calor que vem, a chuva, a beleza que está aí. Vamos imaginar que o mal iria criar isso? Que o mal teria condição de criar algo tão belo, tão equilibrado? Não teria. E continua Carvalho dizendo o seguinte: a existência e o poder de Satã vinha então destruir a existência e o poder de Deus, reduzindo o universo a um inferno iante, constante. Satã caíra e o rumor produzido nos templos abalou as suas colunas. As igrejas de Roma e reformistas, vendo solapados os seus fundamentos, juraram desse dia em diante não mais dar tréguas ao adversário terrível, esse adversário está entre aspas, que fez desencadear e descer as águas impetuosas da verdade sobre as bases de seus templos erguidos na areia movediça. Então, quer dizer, atacaram de forma violenta o Consolador prometido, a doutrina espírita. A tal ponto que o Carvalho, em outros livros, ele comenta que por muito pouco não houve lá um confronto de fato entre ele e o pessoal que estava em posição de uma outra igreja, a Igreja Católica. Não é verdade? Só vemos lá no Bandeirante do Espiritismo, ele faz esse comentário. Então, tudo fizeram. Por que fizeram? Para não perder as benesses que os seus adeptos levavam para esses vivedores dos tempos. Isso não acontece hoje? Nós não temos exemplos bem atualizados hoje acontecendo? Olha, se você não for lá, a tua vida vai ficar um terror. Vem, traga tudo para cá. Não é assim que acontece? Comentários, perguntas? Mas eu fico pensando se o Carvalho estivesse escrevendo hoje. Nossa! Porque o que tem de igreja viver nas costas do diabo é brincadeira. Não é brincadeira. Muitas igrejas. Toda hora você vê o diabo está com você. Toda hora você vê essa bobagem. Vê direto. Mas imagina do jeito que ele... Do jeito que ele pegava pesado, hoje ele... Então imagina hoje. Seria brincadeira, não, viu? E aí ele continua dizendo o seguinte: mas as seitas budistas e bramânicas ainda não haviam se manifestado. E o Espiritismo, dando início ao cumprimento da profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo, derramava o Espírito sobre a carne.
Então, duas teorias haviam caído. Fazia-se então necessário que um novo monstro se erguesse para combater o ideal que crescia e se engrandecia com as sucessivas vitórias que ia obtendo nos campos da inteligência. Então aí vieram duas teorias. Vieram a teoria gnômica, que nós vamos discutir agora, que diz o seguinte: a teoria gnômica, como lhe chamou Gibier ou Gibier, foi a terceira que apareceu, qual um novo titã para destronar as almas dos mortos, cujos fenômenos vêm revolucionando o mundo. É que tão infalíveis se julgam os sacerdotes do Tibete e os grandes lamas, espécies de bispos que usam vestiários violetas, semelhante à capa de cônego romano, inclusive a mitra e o báculo, como os padres do catolicismo e os ministros do protestantismo. Também eles deviam falar, pois a palavra sacerdotal, a que eles também tinham direito, não havia sido proferida por seus lábios. E a nova teoria começou a bruxulear no Himalaia, onde os cascões astrais, os diabretes e os gnomos ditam leis aos magnos sacerdotes de branco. Então veja, a partir então do Espiritismo, que veio para nos mostrar o caminho, nos mostrar o que fazer, o que seguir, mostrando que está em nossas mãos o nosso destino, e que não depende lá de Deus nós fazermos barganhas com Deus, promessa com Deus, para que nós pudéssemos subir e um dia retornar a Ele. Então, a partir daí, vendo-se destronados por essas verdades, começaram a inventar um monte de bobagens. E nós vemos isso até hoje. Isso acontece naturalmente. Na época do Cristo, os fariseus não faziam de tudo para condenar o Cristo, para que eles não perdessem as benesses que eles retiravam do templo. E hoje é a mesma coisa. Quando acabar as benesses do templo, a gente vai ter que trabalhar. Opa, a coisa vai complicar. Então vamos fazer de tudo para manter o lado material. E começam a inventar um monte de bobagem. Passo para vocês comentários, perguntas. Era você que estava querendo inventar uma igreja nova, Danete? Olha, é um bom negócio. Está me incentivando, é bem capaz de eu queria você. Eu preciso um palestrante como você lá. Não, aí complica. Eu não quero chegar do outro lado, porque o Cristo foi muito claro. A quem muito for dado, desse muito será exigido, meu cara. Então tomar cuidado com o que nós vamos fazer. Brincar não podemos. Porque do lado de lá a coisa não é brincadeira. Não é verdade? Eles têm um sócio, né, Bonito? É um bom palestrante. Eu ia falar horror, né? O Agostinho também é bom, Mário. Eu queria perguntar o seguinte, a respeito de obsessões. Aí, naquela questão de fala que as outras crenças são demônios, poderia considerar essas obsessões demônios, mas não nessa cultura que eles... Olha, veja bem, não me lembro o número da pergunta, do livro dos Espíritos diz o seguinte, que os Espíritos influenciam a nossa vida, tanto a tal ponto que eles nos dirigem, eles nos guiam. Então, não interessa onde esteja, se é dentro do catolicismo, do protestantismo, dentro do espiritismo, onde quer que estejamos, quem é que vai estar conosco? Os afins, aqueles que nós atraímos. Não é o fato de estarmos na igreja A, B, C ou D que teremos obsessores. Nosso pensamento. Está em nossas mãos o nosso destino. Não foi à toa que o Cristo ensinou: orai e vigiai. Vigiai o quê? Os pensamentos. Porque onde estiver o pensamento e a vontade, vai estar o coração. Do que está cheio o coração, fala a boca. Ah, eu detesto, eu não gosto, eu quero matar.
Então quem que se aproxima? Os que pensam exatamente e agem exatamente iguais a nós. Então não é a religião que vai te tornar melhor, mas você, cada um de nós, o que fizermos com todos esses conhecimentos que tivermos. Porque o Cristo veio e disse só dois: amem a Deus e amem ao próximo como a si mesmo. Se não fizermos isso, não tem outro caminho. E não tem barganha. Não adianta prometer, vou fazer uma promessa, carregar um trator nas minhas costas, mentira, isso não serve para nada, isso é brincadeira. Então, eu posso considerar assim que quando eu faço um tratamento de desobsessão, esse tratamento vai ser alterar minha química, minha essência, minha espiritualidade, para me dar instrumento para mudar meus pensamentos? Você tem que querer, primeiro passo. Eu quero mudar, porque se você não muda e vem tomar os seus passes, fica um tomador de passes só, ele fica na porta, você toma o passe, vai embora, ele te encontra lá na saída. Então, temos que querer, primeiro passo, como é um drogado. Ele quer mudar, ele quer largar, quer deixar o vício, quer, aí ele vai para frente. E se não quiser, não adianta nada, fazer de conta, eu quero deixar de fumar, mas tenho um cigarro no bolso, de vez em quando eu vou lá e fumo. Então não adianta nada. Tenho que dar o primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo, eu começo a me sintonizar com Deus. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E eu estando em paz, amor, com o amor do coração, harmonia e equilíbrio, eu equilibro o corpo físico, o corpo perispiritual e o corpo mental. Então eu equilibrando o perispírito, automaticamente eu equilibro o corpo. Mas você fala também, eu acho que é importante tudo isso também, o pensamento, né? Porque às vezes o senhor fala, mas lá dentro, né? A estrutura lá dentro está montada de outra forma. Exatamente. Então às vezes não vale nada, né? Eu lembrei muito de uma frase de Mahatma Gandhi, quando ele diz assim: o que você pensa, o que você fala e o que você age esteja em harmonia, aí está a felicidade. Harmonia, tu acabou de dizer, harmonia, tá vendo? Sem paz, amor, harmonia, não tem. Isso é grande, né, Então não adianta nada nós queremos fazer as coisas, mas pensando diferente. Pois não, Essa influência que você falou negativa, ela é automática dos dois lados, né? Como se fosse débito e crédito, né? Porque se você tem uma influência negativa, mas se você muda de lado, a influência positiva é automática também. automático. Os afins se atraem sempre. Os afins estão sempre se atraindo. Isso é uma lei do mundo espiritual. E outra coisa, o obsessor não cai de paraquedas. Não vai imaginar que nós estamos na rua, aí passa um espírito perto de você, perto do Mário, perto de mim. Eu acho que eu vou obsidiar isso aqui. Sempre tem uma causa lá para trás. Ninguém, imagine você, você vai tentar fazer alguma coisa ruim para quem fez coisa boa para você? Não. Então é assim. Nós estamos ajustando as coisas fora desta paz, amor, harmonia que fizemos na vida passada, na anterior, na outra, lá para trás. Então estamos sempre nos ajustando. Estamos sempre sendo cobrados para melhorar e não para piorar. Tá certo? Mais perguntas? Pois não, Pedro. Mas, né, referente à pergunta que você fez, os espíritos, é a 459, 459. o número dela. Os espíritos têm influência sobre nós. Muito mais que nós imaginamos. A tal ponto que eles nos dirigem. Se vacilar. Se vacilar, eles nos marionetam, como diz aí. Vamos inventar esse termo. Não é brincadeira. E quanto mais a gente vai lendo livros, vai estudando, a coisa é séria, gente. A coisa não é brincadeira. Cuidemos dos nossos pensamentos, trabalhemos para nos elevar, para buscar o que o Cristo ensinou. Porque do lado de lá não é brincadeira. Lá não tem como esconder. Aqui, como eu brinco sempre, a gente põe o cabelo novo, tinge o cabelo, põe o chapéu, põe um chale, põe um óculos diferente. Lá não tem. As tuas energias vão te mostrar quem você é. Todo mundo olha para você, sabe quem é da mesma forma quando eles olham para você. Tudo igual.
Aí é tudo aberto, não tem como aqui não até. A nossa vibração, né? Tem uma vibração. Por isso é que a caridade tem em primeiro lugar, né? Tem. Como diz o Kardec, fora da caridade não há salvação. Eu vou no doutor Inácio Ferreira. Fora da caridade não há solução. Não há solução. Não tem outro caminho. É esse mesmo. Tem que Pro nosso buscar. mundo, né? Não tem. A coisa é para valer mesmo. Porque ela molda a pessoa, né, Mário? Oi? Caridade molda você. Quando você está fazendo a caridade, você está doando e recebendo. Doando e recebendo. Aí há uma melhoria, há uma nova forma de encarar as coisas. Isabel, gostaria de falar alguma coisa? Voltei. O irmão Jacó, Voltei no jogo. ele realmente mostra muito bem interessante isso. isso. Voltei. Mostra muito bem isso. Mais perguntas, comentários? Meus amigos e amigas, nós estamos numa encarnação ímpar, em que nós pedimos, imploramos para que estarmos nesse momento. É um momento de transição do planeta, em que ele está indo para regeneração. E nós, como lá no mundo espiritual tudo é mais fácil, nós insistimos, não, pai, eu vou ser um agente de mudança, vou ser um mero espectador. Estamos sendo um agente de mudança? Para nós refletirmos sobre isso. Aquele que comentava agora há pouco, eu e a Isabel, quando estivermos frente a irmãos de outros credos, nós temos que pôr o dedo na ferida ou tentar simplesmente ajudá-los no sentido de mostrar o que é o universo para que eles tomem uma decisão. Mas ficar falando, não, isso não presta, isso é ruim, isso não nos compete. O Cristo foi claro, o fruto não cai enquanto não estiver maduro. Então cada um naquilo que tem condição de entender. Já estivemos aqui cerca de 10 mil reencarnações, quantas mais teremos? Não sei. Vamos passando até uma hora que a gente aprenda o que tem que aprender. Quando não olharmos para cima e ver a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio, vamos lá, bate e volta, bate e volta. Só que, como está em mudança, esse bate e volta vai, no parafuso da vida, a porca dá mais um aperto. Nós vamos para um mundo mais difícil, que é o mundo primitivo. Aí complica. Não é verdade? Mike, Pois tem não, uma coisa, eu- cara. Tem filhos que dizem aos pais, né? Eu não pedi para nascer. Mal sabe. Mal sabe ele que implorou de joelho. Implorou de joelho. Pai, me deixa, mãe, deixa. Seja meu pai, seja minha mãe. Me dá a chance de eu nascer com você. Depois vem e falam, Depois fala uma bobagem dessa. Não é brincadeira, não. O que é isso? Falta de conhecimento. É um materialismo exacerbado. Fica aqui parado, não busca. Por isso que o Espiritismo é fantástico. Amai-vos e instruí-vos. Sem instrução nós não conseguimos discernir as coisas. Ou então, como eu brinco sempre, pôr o livro embaixo do braço, por osmose, não tem aprendizado não. É trabalho, trabalho, trabalho. Não é verdade? A respeito disso que o Pedro falou, É. é outra versão. Os pais que abandonam filhos. Sabe que esses dias atrás eu vi uma cena, não? Tantas crianças, jovens de 5, 6, 7, 17 anos, muitas pessoas numa rua aí. Eu quase chorei. Eu perguntei para uma, o que você está fazendo aqui? Eu fui abandonado. Não tem? Eu fui abandonado. Fui Eu perguntei abandonado. o segundo, o terceiro. A Nossa. mesma coisa. Um, coitado, pegou a carona da Bahia, com 11 anos, veio parar em São Paulo. Estava totalmente perdido aqui. Meu Deus. Então você vê, então, ele... O filho não sabe o pai também. Quantos pais Pai e a também mãe. que não querem saber do filho? Vai responder muito seriamente por é isso. pior, né? Porque não é nada imposto goela abaixo. Tudo é acordado, tudo é acertado previamente. Se não fizer, quebrou-se o contrato. Quando se quebra o contrato materialmente, o que é feito?
nós somos chamados a rescindir aquele contrato, ou melhor, a ressarcir esse contrato. Então vai acontecer a mesma coisa. Esse pai, essa mãe vai ressarcir tudo isso. De que forma? Não tenho a mínima ideia. Não será fácil. Cada vez mais complicado. Se hoje é difícil, amanhã será mais difícil ainda. Se nós não dermos conta daquilo que nós mesmos pedimos. Esse é o problema. Botar um aborto também, né? Nossa, o aborto provocado, meu amigo, é um negócio seríssimo. Essa história de que a mulher é dona do corpo, pode falar, que dona do corpo? Não é bem. Alguém leva o corpo quando morre, o corpo fica aqui. É uma benesse que Deus nos dá, a chance de aqui estarmos momentaneamente, que ninguém é terráqueo, para nós crescermos, evoluirmos. E ainda vou achar que é dona do corpo, que eu posso fazer, desfazer, matar. Hoje. É porque é um outro ser, já não é o ser mais dela. Né? Não, então, não é Outro dela, ser, é outro tá? ser. Que Outro é, ser. é a mesma coisa, vou pedir para alguém te matar. É. Eu não tenho força para isso. É isso, nem posso, isso eu jamais poderia fazer. Infelizmente. A gente nas sessões de desenvolvimento mediúnico já teve a oportunidade de observar esses espíritos, né? É terrível. Que foram jogados no lixo e às vezes se tornam obsessores. Completamente. Eles fazem, né? Porque há um acordo. Naquele acordo você quebra o acordo. E às vezes eles ficam obsediando, né? Aquela A maioria das vezes fica. que, enfim, não só a mulher, todos que estão envolvidos. Todos os envolvidos, pai, mãe, médico, né? Todo mundo. Todo né? mundo. Ninguém É verdade. ajuda, né? Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Porque hoje nós temos uma fuga, como o materialismo está muito exacerbado, é muito fácil. Ah, joga fora, mata, tira. Tira daí, acabou, está liquidado. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Quer dizer, criou-se um problema maior. Agora, Criou-se um problema maior. E hoje é perigoso o aborto passado. Uma aquecida muito grande. Não, mas não vai muito, que o presidente, lá os dois, eles são evangélicos, nesse aspecto, eles vão segurar. Vão segurar. Já falou. Ele falou que vai segurar, ele já disse isso. Falou que vai segurar mesmo. Então, Agora a presidenta, né? é isso. Ela a presidenta, não é? Ah, não, mas os dois vão segurar isso. Tanto a Câmara como o Senado vão segurar. Até está engavetado isso aí. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então vamos ao novo capítulo. Forças vitais incompletas. Diz Carvalho o seguinte: o Espiritismo é um conjunto harmonioso e belo. É uma filosofia que estende as suas investigações sobre todos os conhecimentos humanos. É uma ciência sólida e irresistível, porque se baseia em fatos que denunciam o seu caráter científico. É, além de tudo, uma luz poderosa que nos ilumina a inteligência, aclara o raciocínio, de tal modo que muitas vezes nos maravilhamos de sua lógica irrepreensível, de sua harmonia de vistas com o bem e o belo, e os grandes, que são os grandes fatores da verdadeira felicidade. É por isso que, estudando o Espiritismo, recusamos beber águas turvas das interpretações dogmáticas e não nos submetemos aos conceitos escravistas das maiorias, mas acostumados ao livre exame, esmiuçamos o caráter religioso, todas as crenças, com que finalidade? Para auxiliar aqueles que conosco morejam, estão lutando lado a lado nas lutas da vida, e forçá-los, de certo modo, a beber nessa fonte primordial da verdade, que dessedenta e purifica. Então veja, nós todos viemos, com certeza, poucos são de berço espírita. A maioria de nós viemos de
pais que não eram espíritas. Eu, por exemplo, era católico. Minha mãe queria que eu fosse até sacerdote. Então, veja, é complicado. Então, ó, quando eu tive o contato com o espiritismo, eu fiquei entusiasmado, exatamente isso. Eu quis mudar tudo, mas não é bem assim. Nós temos a obrigação de mostrar, mas jamais forçar. Temos a obrigação de mostrar as verdades, comentar, para que todos que estão à nossa volta comecem a raciocinar, e não mais ser, como se diz na gíria, uma vaquinha de presépio, ficar simplesmente dando sim, sim, não. Temos que mostrar, temos a obrigação. Agora, a decisão não compete a nós, compete a cada um dos nossos parentes, dos nossos amigos. Mas temos a obrigação, como diz aqui o Carvalho, de mostrar para os outros esta verdade. Que a verdade não é de posse exclusiva, não é algo que só aqueles sacerdotes que poderiam ter contato. Não, a verdade veio para todos. Então temos que mostrá-la. Está muito claro isso. E continua Carvalho dizendo o seguinte: tudo que é da terra é instável, e as opiniões dos homens são fumarentas como as luzes que se desprendem da lenha verde. Ele é direto, pega direto. Mas passemos então à teoria que a surdina vem desviando as almas do caminho da verdade, que é o que nós falamos do outro capítulo, a teoria gnômica. O que é essa teoria gnômica? Consiste ela na crença da existência de um mundo imaterial, vivendo ao lado de nós e manifestando a sua presença no nosso meio em certas e determinadas ocasiões e condições. Continua aí. Fazem parte desse mundo seres a quem dão os nomes de fadas, silvanos, duendes, diabretes, gnomos, em geral seres não acabados, espíritos vitais chamados elementares, que são justamente, segundo os teoristas do ocultismo e da teosofia, aqueles que produzem os fenômenos espíritas. Então, antes de continuar lendo, eu já diria o seguinte: não são eles que produzem os fenômenos espíritas. Eles podem participar. Mas vejam bem, todos nós fomos criados como? Como? Uma mônada, uma luz, uma energia que veio de Deus. E entramos onde? No reino mineral. Éramos algo individual ali no mineral? Não. Éramos um fragmento espiritual. Para que ali nós sentíssemos os primeiros contatos com a matéria. As primeiras dilatações, as primeiras contrações, as fragmentações. E aí passamos muito tempo por todas as experiências possíveis do mineral. Em seguida fomos para que reino? Vegetal. Passamos por todas as experiências possíveis do vegetal. Começamos a ter uma individualidade, uma única arte, mas ainda não éramos espíritos, uma individualidade. Passamos em seguida para o animal, aí sim, um animal andando individualmente, mas não éramos ainda uma unidade. A partir do momento em que nós passamos do animal para o hominal, cresceu o lobo frontal, o cérebro, passamos a ter raciocínio contínuo, lógico, aí sim nós passamos a ser uma individualidade. A partir daí começamos a trilhar o nosso caminho, tomando as decisões. Até então quem tomava as decisões eram os nossos anjos da guarda ou benfeitores. A partir de agora, andamos sozinhos, mas estamos abandonados? Não. Eles estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo. Mas quem toma a decisão é cada um de nós.
Esses seres aqui, fomos nós ontem, já passamos por esse estágio. Esses seres chegarão ao nível que nós estamos hoje. A pergunta 540 do Livro dos Espíritos é muito clara. Do átomo ao arcanjo, inclusive esse que já foi átomo, tudo se encadeia na lei de harmonia do universo. Então essa teoria gnômica que eles produzem, os fenômenos espíritas, não é verdade. Eles participam. E isso nós temos muito claro no nosso lar. Quando quando o André Luiz voltou para a casa dele na primeira visita, a sua companheira, a sua esposa, já estava com outro companheiro e ele estava doente. E aí o que ele fez? Ele mentalizou Narcisa, eu acho. Foi Narcisa. Narcisa. Mentalizou Narcisa e a Narcisa veio. E o que fez a Narcisa? Foi conversar com quem? Foi na natureza? Exatamente com esses seres. Que André Luiz não entendeu nada. A comunicação que existia entre Narcisa e ele. Ela pegou fluidos ali da natureza e levou para curar o companheiro da antiga esposa do Vou André falar Luiz. o nome dos dois. É Mangueira e Eucalipto. Ela fez um chá. Então, mas ela pegou ali coisas, fluidos que esses seres trouxeram para ela. Então, estou deixando claro. Fazem parte da natureza. Quanto nós enxergamos do mundo em que nós estamos inseridos? Davi reclama. 1/8. De 8 partes nós enxergamos uma. Como é que pode? E vamos achar que somos os grandes conhecedores? Então essa teoria vem aqui dizer, o Carvalho vem dizer que não tem sentido. Pois não, Sidónia. Mãe, lá na reunião de mediunidade que a gente faz sábado de manhã, surgiu uma questão interessante, né? Que na fase luminal nós vamos evoluindo, mudando de planetas e vamos continuar. Angelical, arcangelical, pulmonar. Agora, a questão é o seguinte, na fase animal, a gente tem notícias, por exemplo, do Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, né? A gente tem notícias de que os animais são mais evoluídos do que os nossos aqui. Os macacos são utilizados até em construção civil e tudo mais. A questão foi essa. Se antes de nós passarmos para a fase luminal, seria possível evoluirmos na fase animal em outros planetas também? Tudo é possível. Eu acho que não é ilógico. Não, tudo é possível. Tudo é possível. Porque você tem que evoluir bastante como ser animal para passar para o ser luminal. Quanto tempo nós ficamos em cada fase? Perde-se nas dobras do tempo. A questão foi essa, se passaríamos por outros planetas na fase animal, por que não? Eu acredito que sim. Tudo é possível, lógico, tem lógica. Casa do meu pai tem N moradas, tem muitas moradas. E nós não nascemos exclusivamente da Terra, estamos evoluindo da Terra. Não, está claro, o Livro dos Espíritos diz isso. Aliás, o Evangelho deixa claro, no próprio capítulo, muitas moradas na casa do Pai, deixa claro que nós fazemos essa transposição. Está claro isso. Quando eu termino aqui o que tem nesse planeta, mas eu ainda preciso algo mais do mundo animal, eu vou para outro. Vou para outro, até um dia eu entrar no nominal. E assim vai. É isso mesmo. Faz sentido. Mas não. Bem, Tudo bom com você? mas o animal, ele tem programa reencarnatório? Quando ele desencarna aqui, ele vai para um laboratório espiritual que os benfeitores acompanham. E eles automaticamente já voltam. Eles mesmos já colocam, não depende de escolha. Eles é que programam, os benfeitores espirituais. Porque ele não tem a individualidade dele ainda. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar, eu tenho uma gata em casa. Eu peguei essa gata que foi abandonada na rua, ela era filhotinha, hoje ela tem uma vida, né? Passou por uma experiência, acumulou uma experiência nova. Ela carrega isso no espírito dela? Lógico, tudo que nós formos somando, o espírito não retrograda, diz o Livro dos Espíritos. Tudo que formos somando faz parte da nossa evolução. É aquilo que eu falei, dando como exemplo. Aqui é a nossa origem, a outra parede
quando chegarmos a Deus. Todo esse tempo, nessa escala imaginária, onde vocês acham que nós estamos? Grudado aqui ainda. Nem saímos daqui. Então temos muito o que fazer. E para quê? Passar por todas as experiências possíveis existentes no universo. Tudo vai se acumulando. A diferença é que o animal não tem karma, né? Ele Não, tem karma, porque não, ele ainda não entrou na fase de não, escolhas. não, É tudo instintivo. Não, aí são os benfeitores. É instinto, é. Os benfeitores é que vão. Vão indo, né? Exatamente. O karma gera quando começa a entrar na Aí fase sim, animal. eu escolhi. A fase de escolha é racional. Aí sim, eu começa o começo a criar o karma. É isso mesmo. Mais alguma pergunta, meus amigos? A senhora Cecília está falando. Desculpe, eu não ouvi. A espiritualidade dos animais, doutora Irene, fala sobre isso. Quem quiser se esclarecer mais, tem sim, vai procurar na nossa livraria. Alguma pergunta a mais? Mas eu posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Pois isso? não. Eu vim aqui, eu vou complementar um pouco mais. Aquele caso do avião que caiu, o piloto fechou a porta, e, bom, tantas pessoas morreram. Esse cara, ele praticou suicídio, ele quis morrer. Mas e as pessoas que ele levou junto? Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não saiba. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Por que o escândalo? Estava falando em karma. Reúne-se aqueles que ali precisavam resgatar algum problema da vida passada. Agora a da mulherzinha no editorial da Folha Espírita deste mês. O Beli está dizendo para você olhar o editorial da Folha Espírita desse mês que tem algo sobre o que você está perguntando. Tá bom? Então, meus amigos, amigas, muito obrigado. Internautas, até o próximo encontro. Saúde e paz a todos.